Deputado Ribamar Araújo, o senhor já teve outros mandatos? O senhor teve quantos mandatos, deputado? Ao todo, na realidade, nós vamos por 7º mandato. Ah, é o 7º Eu tive mandato. 2 mandatos de vereador, tive, antes de eu conquistar esse mandato de deputado, os 3, e agora já o 4º, eu tinha assumido temporariamente por 3 ou 4 meses a Assembleia. Então, contando com esse mandato, esse pequeno mandato, mais 2 de vereador, 3, mais 3 que eu conquistei direto, 6, mais esse mandato agora que eu assumi a partir de ontem, 7 mandatos. Ontem o senhor assumiu o mandato. E aí, qual a expectativa para esse 1 ano e meio, né? Um ano e meio. Falta 1 ano e meio para o término do mandato e falta mais ou menos isso, 1 ano e meio para o término do mandato. Nós vamos correr contra o tempo, tentar recuperar o tempo perdido, esse tempo que eu fiquei fora. Muita gente sentiu falta do nosso mandato. O nosso mandato sempre foi um mandato voltado para a sociedade, para a população. Nós, além do trabalho inerente ao deputado, sempre tivemos também, paralelo, um trabalho humanitário através da Fundação Dr. Ribamar Araújo. E esse trabalho foi interrompido quando nós não conseguimos a reeleição em 2018. Agora nós vamos tentar retomar esse trabalho, é claro, com muito mais dificuldade. A nossa estrutura foi desmanchada e o certo é que nós vamos começar agora tudo do zero, mas com muita vontade de trabalhar, com o mesmo estímulo que eu sempre tive de lutar pelo povo. Eu continuo nesse momento agora com esse mesmo estímulo. Tive a oportunidade de, como subchefe da Casa Civil, tratar com o deputado Araújo, deputado Ribamar Araújo, também num pedaço de mandato, ser colega de parlamento. Isso. Uma pessoa de conduta ilibada, um Obrigado. Deputado que tem um padrão de qualidade. Deputado, hoje a política mudou um pouquinho, não está mais como era antes, né? Houve umas mudanças, exigências, tudo que está acontecendo. O senhor já volta adaptado a essas novas mudanças? Nós temos que procurar acompanhar a mudança, a modernização. Se você não acompanhar, você fica para trás. A gente está tentando acompanhar para não ficar para trás. A política hoje se faz bastante diferente. Com essa pandemia aí mais ainda, se faz política hoje praticamente nas redes sociais. E se você não estiver atento, você fica para trás. Deputado, hoje a gente está falando muito em voto impresso. Na verdade, é o voto auditável, né? O senhor deve ter uma opinião formada sobre isso. O senhor acha que as urnas eletrônicas, deputado, do jeito que elas estão, elas são confiáveis? As urnas eletrônicas, inegavelmente, foi um grande avanço no Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Agora, uma pessoa que a vida inteira, como eu, pregou a ética, pregou a moralidade, pregou a transparência, não poderia nunca me posicionar contra uma coisa que só vem para dar mais segurança. Então eu sou a favor do voto auditável, sem dúvida nenhuma. Não seria nesse momento, eu não seria o Ribamar Araújo que preguei que era a vida inteira, se eu hoje me posicionasse contra por qualquer questão ideológica ou de conveniência pessoal. Eu não faria isso nunca, porque uma das coisas da minha vida, companheiro Edvaldo, me permita chamar assim o Zezinho, é a coerência. A coerência, para mim, é uma das formas de honestidade. Se você defende uma bandeira hoje e no mesmo instante, por uma conveniência qualquer, pessoal, ideológica, qualquer que seja, você muda sua posição radicalmente, você é incoerente. Se vocês observarem, os meus discursos são os mesmos de quando eu entrei na política. As mesmas bandeiras que eu defendia há 10, 20, 30 anos atrás, eu continuo defendendo hoje. E só mudo se eu descobrir no meio do caminho, só mudo de direção, se eu descobrir que eu estou errado. Aí posso mudar, posso modificar. Mas se não, para não incorrer na incoerência, que é uma das coisas que eu tenho mais cuidado, é não ser incoerente. Defender uma bandeira hoje e amanhã, por qualquer motivo, eu não poder mais defender essa mesma bandeira. Tá certo. Zezinho, alguma pergunta, querido? Deputado, esse é o debate, né? Urnas eletrônicas. Hoje o presidente, junto com o filho dele, está pedindo a CPI, vai pegar, colher assinaturas amanhã sobre uma CPI das urnas eletrônicas. E faltando aí menos de 2 meses, né? Porque é 2 meses hoje, até dia 4 de outubro é o único dia para passar a PEC do voto impresso.
Você acha que há tempo ainda de ter, dessa CPI, conseguir êxito de provar que as urnas não são confiáveis? Na realidade, eu quero dar aqui a minha opinião pessoal, começando e findando a minha opinião. Eu, naturalmente, sou contra a CPI, apesar de já ter participado de algumas, como membro efetivo de algumas CPIs. Mas eu sou naturalmente contra. E vou explicar por quê. Todas as CPIs que eu vi, seja no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, geralmente ela se torna ou um instrumento de vingança, ou um instrumento de barganha, ou um instrumento de promoção pessoal. Nunca eu vi uma CPI ela ser criada, na realidade, para defender o povo, para apurar o que na realidade está acontecendo de errado. E eu sempre me posicionei contra, porque acho que não deve ser tarefa de deputado, nem de senador, nem de vereador. Isso, a investigação cabe à polícia. Quem sabe investigar são as polícias. Então, naturalmente, eu sou contra a CPI. Deputado, dentro desse prisma em que o senhor coloca que existe 3 vertentes que daria uma CPI, qual dessas vertentes, na sua opinião, a CPI do Covid-19 está atendendo? Essa eu acho que abrange todos. Ela é, primeiro, claramente um instrumento de vingança, um instrumento de perseguição, um instrumento de promoção pessoal. Ela abrange todas essas 3 vertentes que nós falamos agora. Porque, veja só o seguinte, nós vivemos tão anestesiados nesse país que pessoas de conduta tão duvidosa, pessoas que estão sendo investigadas, pessoas que já são réis perante os tribunais superiores, como o presidente dessa CPI da pandemia, investigando. Que moral tem um cidadão daquele para investigar nada? Olha, isso é inconcebível. É porque nós brasileiros já estamos tão anestesiados, você entende? Com tudo que é ruim, com esses escândalos todos, com o político deitando e rolando em termos de safadeza, de sacanagem, que nós já nos acostumamos a isso. Aquilo deveria ser, em qualquer outro país, seria um motivo de um grande escândalo. Um bandido investigando pessoas que eu não quero entrar no mérito, se é bandido ou inocente. Mas bandido não pode investigar nada. Tá certo. Eu quero registrar aqui no estúdio a presença também da esposa do deputado. Como é que é o nome dela, deputado? Ana Lúcia. Ana Lúcia, que está acompanhando o deputado. Ela está ali fazendo uma foto lá de longe, Leto. Pede para ela chegar pertinho aqui, pode chegar aqui perto para fazer a foto, tá? Seja bem-vinda aqui, querida, tá? Seja bem-vinda ao estúdio do News 5.1. Deputado, uma coisa que chama muita atenção, o senhor falou em mudar de discurso, que o teu discurso é o único desde o início do seu mandato. Nós temos visto aí o presidente da República que disse que não faria acordo, principalmente com o Centrão, e hoje teve um acordo com o Centrão para uma governabilidade. A sua visão sobre isso? Eu tenho uma visão de lamentar. Veja só o seguinte, e lamento e tenho certeza que esse presidente, ele estava com muito boa intenção de não negociar com ninguém. Esse homem, ele chegou na presidência e ele tinha essa vontade de não negociar com ninguém. É tanto que, se você notar a formação do seu ministério, e ele chegou com todas as condições de não negociar, porque ele ganhou a eleição sem fazer conchavo com ninguém, sem gastar aqueles milhões e milhões que se gasta geralmente numa campanha eleitoral. Então ele chegou com tudo para mudar tudo isso. Acontece que o cerco foi se fechando. Os bandidos, os esquerdistas, aqueles que querem ver o circo pegar fogo, para defender a ideologia dele, não são capazes, não têm dignidade de reconhecer o mérito de ninguém. Então, eles empurraram o presidente até certo ponto para fazer uma certa negociação com o Centrão. É claro que a negociação é muito diferente daquela negociação que havia antes, que o próprio presidente o Lula, Dilma, procurava negociar, procurava a safadeza da negociata, foram eles que procuraram. Esse presidente, até certo ponto, está sendo empurrado, ele está sendo obrigado. Eu não posso querer, Edivaldo, que todo político seja como eu. Eu preferia renunciar, perder tudo, mas eu não negociava. Mas nem todos são como eu. E quando você fecha todas as portas,
fica perigoso porque a pessoa tem que encontrar uma saída. E eu acho que a única saída que esse presidente está encontrando nesse momento, para num possível impeachment, qualquer coisa, é pelo menos se aproximar. Nem que ele está negociando com o Centrão. Mas pelo menos ele teve uma aproximação. Isso aí é indiscutível. Coisa que eu lamento profundamente. Queria demais que acabasse com esse toma lá da cá. Mas a esquerda e os bandidos da política são responsáveis por isso. Zezinho. Deputado, eu falo sempre que a fala a intenção do presidente ela é boa, mas a fala dele é ruim. Sim, né? aí é outra coisa. É outra história. A fala dele é ruim. Ele tem das melhores das intenções para o nosso Brasil. E outra coisa é o que a gente está vendo, que o Centrão, para ter governabilidade, tem que ter o Centrão. E isso, quem paga é o quê? É um preço, é a nação, é emendas. Sim. A eleição da Câmara e do Senado já houve emendas parlamentares para senadores que está sob investigação. O gabinete paralelo, o tratoraço. Você acha que deputados, porque faz parte da base aliada, tem direito a esse privilégio de ter 4, 5, até 10 vezes mais emenda do que aquele parlamentar que não é da base? De maneira nenhuma, Zezinho, de maneira nenhuma. Agora, infelizmente, Zezinho, um país que tem um Congresso composto, na sua grande maioria, de bandidos, o que é que a gente pode esperar de um parlamento desse? O que é que a gente pode esperar do futuro dessa nação? Entregue na mão desses bandidos que eu quero me incluir, embora eu tenha todo cuidado no meu voto, mas eu quero incluir por uma questão de modéstia. Os bandidos que nós mandamos para Brasília são responsáveis por tudo isso. Só existe esse Centrão porque nós mandamos bandido para lá. E o Centrão, hoje a situação é tão difícil que qualquer que seja o presidente, se não estiver perto do Centrão, se não negociar, não governa. Então isso é muito triste.